Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, aguardando aqui a doutora Margarete. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos conversar sobre feridas emocionais. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas também, Jéssica, Daisy Solo. Aguardando aqui a minha colega, minha amiga, doutora Margarete. Vamos falar um pouquinho mais da nossa obra. Boa noite, doutora Margarete entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Você está me vendo? Estou. Uau! Enfim, Você está me vendo? sim. Olha que maravilha, eu saí de uma live e vim para cá, o moço do cuscuz estava passando, eu não, pera um instantinho, deixa o barulho do cuscuz passar e a gente começa. Boa noite, minha querida amiga doutora Margarete Alves, prazer estar aqui de novo, né, nosso segundo momento, né, juntas aqui, já mostrei aqui pro pessoal, né, nossas lives estão em cima dessa obra aqui, Liberte-se Agora, relacionamentos tóxicos nunca mais, como romper padrões e construir conexões saudáveis, e hoje a gente vai falar sobre feridas emocionais. Eu sou a doutora Beatriz Avelar, doutora em psicanálise clínica, com outras formações também, psicopedagogia e neuropsicopedagogia clínica institucional, neurociências e aprendizagem, terapia cognitivo-comportamental, PNL, aromaterapia, e a doutora Margarete Alves também vai se apresentar. Eu sou a doutora Margarete Alves, sou graduada em pedagogia. Antes de falar na graduação, né? Sou psicanalista clínica e didata, sou graduada em pedagogia, marketing, processos jurídicos notariais, sociologia, criminologia, pós-graduada em neurociências, neuropsicologia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, naturopata, escritora, e por aí vai, né? E assim, as nossas formações, a maioria delas são ligadas à área de humanas, né? Eu tenho 3 ou 4 ali na área de exatas, porque foi uma necessidade, mas a maioria ligada à área de humanas, porque acho que o humanas grita dentro de nós, né? A minha área é educação, eu tenho educação, tenho Sim, saúde e tenho direito também, né? Que eu sim. achei O direito importante, é lidar com o outro, né? que eu Defender achei o muito outro. importante o direito para saber como entender e como auxiliar também desse lado, né? Que é muito importante para as mulheres, Então, nós que a maioria não somos, tem conhecimento. a maioria não sabe, né? Nós somos duas dos 12 autores dessa obra aqui. Eu estava fazendo uma live num instituto com a 8ª autora daqui, a Guisselmar Chagas, né? Sim. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa obra. Por quê? Perdão. Porque
relacionamento tóxico, gente, não é um assunto chato, não é um assunto fora de moda, não é um assunto da moda, é um assunto muito sério. É um assunto muito sério e, como a gente vem falando, muitas pessoas não identificam. E a maioria dos relacionamentos tóxicos, eles, né, a raiz dele, o porquê que a pessoa se deixou envolver numa situação dessa, acontece sim através de feridas emocionais. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Aí eu vou ler aqui um significado que eu separei e depois a Margarete vai falar também. Feridas emocionais, eu procurei fazer de uma forma simples para que todo o nosso público, porque o nosso público não é só de terapeutas, né? A gente tem pacientes, analisando, os alunos aqui, famílias aqui, enfim. Feridas emocionais são traumas psicológicos causados por experiências dolorosas que podem afetar a saúde mental e emocional de uma pessoa. Elas podem se manifestar como ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldades em relacionamentos e outros mais. E aí, Margarete, antes da gente falar um pouquinho de cada, né, tipo de ferida emocional, eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre o que são feridas emocionais, além daquilo que eu já falei, daquilo que eu acabei de trazer aqui para o pessoal. E se quiser repetir, que fique bem frisado para que as pessoas saiam dessa live hoje entendendo que ferida emocional precisa ser tratada. Não adianta botar só um band-aid simbólico e Ou jogar criar para debaixo casquinha do e pronto, tapete. não. Ou para baixo do tapete, porque não vai sarar. E vai estourar de uma outra forma e vai trazer problema lá na frente. Sim, feridas emocionais são marcas psicológicas, né? Deixadas por experiências dolorosas que você passou, né? Que afeta a forma de você pensar, sentir e se comportamentar, agir, né? Sim, Então, essas marcas, elas fazem com que você se torne até outra pessoa, né? Aquilo que sim, nós vimos sempre falando e que eu acho muito importante frisar, né, que é a perda da identidade, né? Porque você vai passando por tantas marcas, tantos traumas, tantas dores psicológicas que você vai deixando de ser você. E quando você deixa de ser você, você perde a sua identidade, né? Aí sim. chega um que se você não tomar uma providência, se você não perceber, né, daí a importância desse livro, porque todos os autores discorrem em todos os traços, né? E a melhor forma de identificar e sair dessa situação, vai chegar uma hora na sua vida que você já vai estar com mais idade e você vai pensar, poxa, o que eu fiz da minha vida? Né? Mas Sim, eu quero dizer para você que, independente da sua idade, sempre tem como recomeçar. Sempre há tempo para recomeçar. Né? É sim. respirar fundo. É até uma frase do meu outro livro. É proibido desistir. Respira fundo, vá e vença. Né? Então A gente existe. não tem como desistir, né? A gente não tem como retroceder. É porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu não fiz nada do que eu sonhei. Na minha adolescência, na minha juventude, eu pensava em ser a profissional tal, ou em ter o casamento tal, em morar em tal lugar, e a minha vida foi só desastre, só mágoa, só dor, Sim, né? sim, E ela acha que não tem como ressignificar. Tem como ressignificar, sim. Só que você tem que sim, procurar ajuda, que sim, você vai chegar aonde você sempre quis. É um processo sim, como subir uma escada, né? E sim, de acordo com as feridas, eu comparo muito como uma casa antiga, né? Porque uma pessoa que foi muito ferida, ela é como uma casa antiga, que tem vários consertos para ser feito. Então, tendo que fazer tantos consertos, às vezes não vale nem a pena você consertar. O que a gente tem que fazer? Jogar embaixo toda a construção e reconstruir. Ou seja, buscar lá desde a sua infância, desde as suas raízes, quem você sempre nasceu para ser, o que você desejou ser, você vencer.
Antes até de entrar nas 5 feridas emocionais, né, que as pessoas falam muito, eu vou pegar um gancho do que você falou, que é uma frase que eu amo. Ocupar o lugar que você nasceu para ocupar. Quando a gente nasce, a gente já nasce com uma história planejada pelo nosso aba, não importa. Mas a gente tem uma trajetória e tem um lugar para ser ocupado, preparado para mim, preparado para Margarete, preparado para você. Você está ocupando o lugar que você foi chamada para ocupar? Você está ocupando o lugar que você foi chamado para ocupar? Porque os impedimentos eles vão surgir. E se eu ficar parado na minha zona de conforto, eu não vou alcançar esse lugar. Né? Talvez também o lugar que você esteja querendo ocupar não seja o lugar que está preparado para você. Porque quando nós estamos posicionados, a gente ocupa o lugar que foi preparado para cada um de nós e a gente floresce nesse lugar. Agora, se as feridas emocionais não são tratadas, a gente nem enxerga merecimento desse lugar. E essas feridas, elas podem vir da infância, de relacionamentos sentimentais, né, amorosos, né, família, relacionamento social, podem vir, porque a pessoa às vezes pensa assim, não, eu não tive problema na minha infância, eu não tive problema na minha vida sentimental. Então, nunca teve problema? Então, é raridade, hein? Raridade. Raridade. Perfeição não existe, né? Com certeza, em algum momento, alguma ferida, ou até todas, né? A pessoa adquiriu na trajetória. E é muito importante identificar, porque identificando consegue se tratar, ressignificar a vida, né? E recomeçar. E aquilo que você falou, né? Não é seguir um caminho que veio na sua cabeça, eu vou seguir. Você tem seu sonho, mas tem que ver se o seu sonho está dentro do seu talento, do seu propósito, se você tem habilidade. Vou dar um exemplo didático, eu gosto muito de usar a didática. Se eu não gosto muito de lidar com criança, por que criança chora, por que criança faz pirraça, por que eu vou ser professora, ser pedagoga e ir para a área da educação? Né? Eu posso achar muito bonito, mas eu não tenho perfil. Então, a gente tem que sempre observar se o nosso sonho, né, cabe dentro daquele perfil. Eu, por exemplo, eu amo cantar, eu acho lindo, só que eu não tenho voz nenhuma, eu não tenho talento nenhum. Então eu jamais poderia ser uma cantora. Eu acho lindo, mas eu entendi que não é para mim, entendeu? Exatamente. Então isso é importante também. É ressignificar, mas você seguir o seu caminho. Sim. E aí, gente, esse livro aqui, ele não é um manual, ele não é um passo a passo, ele não é, a solução do problema, não, mas ele é um norte. E dentro desse norte, cada autor, de certa forma, falou, sim, sobre feridas emocionais, porque quando a gente está falando de relacionamento tóxico, não tem como não falar de ferida emocional. Mas tem um capítulo específico, que é o capítulo 8, que fala, né, diretamente disso, que é Cura Interior, ferramentas para lidar com as feridas emocionais e construir uma autoestima saudável, que foi escrito pela Guisselmar Chagas, com quem eu estava fazendo live ainda agora também, que ela coloca aqui, tem até livros específicos sobre isso, tá? As 5 feridas emocionais. Existem outras, mas essas 5 são aquelas profundas, né? Que é rejeição. Né? Sim, sim. Rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Margarete falou ainda agora, né, que e existem pessoas que falam, né, pra gente, não tem problema, não tem, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo... Não, minha infância foi ótima, foi maravilhosa. Parabéns para você, mas é impossível um ser humano, um indivíduo, não ter um problema, gente. Não... como assim? Você acha que a infância de todo mundo tem que ter um problema, ou a juventude? Não é o que eu acho. É a vida como a vida tem que ser.
Sim, somos seres sociais diferentes, Somos né? Viemos isso. de famílias diferentes, com educação diferente, né? Sim. Culturas às vezes diferentes, né? Às vezes até etnias diferentes. Ambiente, É o meio em que estamos inseridos, diferente. Então sim, não tem como sermos iguais e não termos diferença alguma. E com essas diferenças é que às vezes ocasionam os conflitos, né? Essas sim, feridas. sim. E às vezes até sem E querer. E às vezes com até sem certeza, com certeza. Agora, por que que a gente trouxe esse tema? Porque quando a ferida emocional ela não é tratada, ela é escondida, ela é mascarada, ela é ignorada, gente, a consequência disso vai chegar nisso aqui, num relacionamento tóxico. E eu volto a falar, relacionamento tóxico não é relacionamento só afetivo, né, de casamento, não, de namoro, não. É um relacionamento tóxico no trabalho, no segmento religioso, familiar, em qualquer área, em qualquer ambiente. Por quê? Porque as feridas, os conflitos internos, eles não foram resolvidos e precisam ser resolvidos. Mas para resolver, dói, não é, Margarete? E é Dói, aí que as pessoas não querem enfrentar, porque dói. porque dói. Mas é necessário, né? Hoje, essa infância, né? Essas crianças de agora não precisam mais lidar com aquele metiolate que a gente, quando era criança, né, caía, Nada machucava. dessa. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, eu chorava. Às vezes a gente chorava mais com o metiolate do que com o próprio machucado. Por quê? Porque ardia muito. Hoje a ciência já modificou isso, então o metiolate não arde. Mas o que eu quero trazer com essa ilustração? Tocar nas feridas emocionais arde, dói, é, é um sofrimento, porque às vezes a pessoa revive, né, aquela sensação, aquele sentimento, aquela dor, mas vai ser tratado. Vai ser Sim, vou tratado. entrar com a didática novamente. Quando isso aconteceu com todos nós, ninguém vai dizer que não aconteceu, porque aconteceu. Todos nós já caímos e ralamos o joelho. Todos nós. Sim, Aí fica o joelho cheio de terra, de areia. Aí a mãe vem, né, para cuidar. Se ela não limpar, jogar água, tirar a terra, limpar tudinho, para colocar o remédio, o que vai acontecer com aquilo? Vai infeccionar. Então, é uma dor que precisa ser tratada, mas você tem que saber tratar. Porque se você tratar de qualquer jeito ou não tratar, imagina se a mãe chegasse, não limpasse, não lavasse e colocasse o remédio ali em cima. Ia infeccionar do mesmo jeito. Assim são as dores que a gente pensa, não, eu vou resolver sozinha, não, eu vou aguentar, não, eu sou forte, não, eu já passei por isso, já estou acostumada. A gente ouve muito isso. sim, Ou então, sim. né, o paciente começa a terapia, descobre as dores, aí começa a doer, porque realmente falar do que dói, né, mexe muito com o emocional, mas é aí onde a gente está limpando a ferida, tirando a terra, tirando a areia, para depois colocar o medicamento. Então tem que passar pela dor para que realmente seja curado e não infeccione. Né? Sim. Uma didática é como uma parábola para traduzir o que as emoções fazem e elas não podem ser tratadas por qualquer pessoa e nem esquecidas, colocadas debaixo do tapete. Eu vou aguentar, não, eu estou vivendo com isso há tanto tempo, já não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito. É, e algo aí que você falou que a gente não pode deixar de sinalizar é. E a gente, né, já encontrou muita gente, já chegou muita gente assim, né, no nosso setting terapêutico, com certeza, pela jornada que a gente tem aí com atendimento em psicanálise clínica, quando a pessoa fala, não, eu resolvo isso sozinha, eu resolvo isso sozinho, né, eu me curo, não, vai passar, dá tempo ao tempo, né, eu ouvi isso, né, de um
um analisando, eu me curo sozinho, tá bom, né? A gente não vai invadir o espaço de ninguém. Aí quando agrava mais, eles nos procuram. Sim, sim. Aí o caldo já entornou, né? Aí não tem como o bombeiro chegar e apagar um incêndio de uma Aí vez. passou pela depressão, pela ansiedade, pela depressão, já está às vezes na melancolia, que está quase na beira do precipício já, né? Isso aí, isso aí. Porque ele evitava É, muita coisa. sim. E aí, a gente não pode deixar de sinalizar que, gente, tudo bem precisar de ajuda. Tudo bem fazer terapia, tudo bem ir ao psiquiatra, tudo bem em algum momento precisar de intervenção farmacológica. Tudo bem, é um processo, é uma necessidade, não é para a vida, né? Até porque nós que somos psicanalistas, nós passamos por isso. Nós passamos Sim, por terapia, né? sim, Fizemos análise didática, nós passamos por todo esse processo para sermos tratadas, para hoje podermos tratar de outras pessoas, né? E sim, ainda somos sim. pressionadas. Sim, sim, sim. E outra, né, outra situação que eu acho pertinente a gente trazer é atualmente isso já desmistificou um pouco, isso já melhorou um pouco. Até conversei sobre isso com o Marcelo, né? Da editora, mas ainda existe, né, a questão da pessoa, né, vivenciar isso, que esse tema que nós estamos trazendo, é, as feridas emocionais, e não ver necessidade de vir para uma terapia porque acredita que Deus vai resolver tudo. Nós acreditamos que Deus resolve tudo. Porém, Deus, ele deu sabedoria e permitiu que especialistas fossem formados, estudassem para atendimento. Por quê? Porque haveria uma necessidade, né? Então, não é feridas emocionais, depressão, tristeza, melancolia, gente, não é falta de Deus, né? Você não vai estar em pecado, você não vai estar demonstrando fraqueza se você buscar por terapia. Isso não condiz com o que a palavra de vida fala, né, sobre essa situação. Desde os tempos, muito antes de Jesus, já existiam os médicos, né, os grandes conselheiros, né? Sim, nós somos um ser tricotômico. Um Sim, espírito, tem uma alma e habita e num um corpo. Né? Então, o espírito, você busca Deus. A alma, que é sim, o centro das emoções, você busca ajuda com um sim, psicanalista, um psicólogo, e o corpo com os médicos. É claro que Deus pode curar tudo, mas se isso sim, não ocorrer, né? Porque quando a sim, ferida da alma é muito grande e a alma é o centro das emoções, é muito importante você procurar ajuda. Eu costumo dizer para as sim, pessoas que pensam em suicídio, ou até que tentaram suicídio, que elas querem matar o quê? O que elas estão sentindo. E o que elas estão sentindo não está num braço, numa perna, está no interior. E o interior é o quê? São as emoções. E quando isso. elas se matam, tentam se suicidar, elas matam o quê? O corpo. Só que Uhum, elas esquecem que a alma e o espírito são eternos. Eles seguem para Deus. E se o que ela está sentindo está na alma, vai seguir para Deus do jeito que está. Então, o suicídio não é a saída. A saída é buscar ajuda terapêutica. sim, E às sim, vezes farmacológica também, medicamentosa. Entendeu? sim, Quando a pessoa sim, entende que o espírito e a alma não tem como ela matar, que são eternos, seguem para Deus, que ela sente está na alma e vai seguir do jeito que ela está, se ela não se tratar, vai se suicidar para quê? Não vai sim, adiantar nada, sim, sim. né? E as pessoas, elas cuidam, né, do corpo. Hoje em dia a gente tem um índice gigante de idosos que estão alcançando a longevidade porque estão cuidando do corpo.
né? Vão para uma aula de pilates, vão para musculação, fazem a ginástica da terceira idade, fazem caminhada, fazem corrida, se cuidam fisicamente e então assim, cuida do corpo fisicamente, tem um segmento religioso, cuida da mente, por que não? Perdão, tem um segmento religioso, seja ele lá qual for, porque cuida do seu espírito, e por que não cuidar da mente? Por que não o processo terapêutico, né? Esse pré-conceito que acaba atrapalhando o próprio processo de cura e de libertação da pessoa. Porque Sim, com a terapia você pode avançar muito mais rápido. sim, e eu associo isso à falta de conhecimento. Por quê? Se você parar para Sim, analisar, é quem dá ordem para você abrir os olhos, fechar os olhos, levantar, sentar, evacuar, urinar, é o cérebro. sim, Se ele não sim, estiver funcionando bem, se ele não estiver bem, como que o seu corpo vai estar bem? sim, sim, É só pensar um pouquinho que a pessoa vai ver a importância do cérebro, sim. né? Então, gente, essas feridas emocionais, talvez as pessoas não percebam que está lá. A raiz do problema está lá no inconsciente, está lá escondidinho. Ah, não está me incomodando? Tudo bem. Mas aí por que que ela está num relacionamento abusivo? Por que que ela está nesse ciclo de relacionamentos tóxicos? Por que que ela não consegue romper padrões? O que está É, o ciclo se acontecendo? repete, né? O Aquele tá ciclo naquele que loop, se né? repete. Sai, entra de novo, entra em outro ciclo, é aquele looping que nunca sai daquilo. Sim, E sim. você vê que essas pessoas ficam, se tornam introspectivas, né? Se isolam. Perde a sua identidade, né? Quem eu sou para viver o outro, aí entra a dependência emocional. E quando se apresenta em algum lugar, porque às vezes é obrigada, usa uma máscara, como se estivesse feliz, como se estivesse tudo bem, Sim, mas quando chega em casa que tira aquela máscara. sim. Só que algumas até choram, né? Choram, encharcam o travesseiro e tudo, aí dá aquela aliviada, né? A sensação de que, poxa, passou, amanhã é um outro dia. Sim, amanhã é um outro dia, só que amanhã é um outro dia que você permanece no mesmo estado, que você permanece no mesmo ponto, não avança, não sai desse ciclo que a gente fala. E você E vê aí? como exemplo, que é exemplo conhecido de todos, né? Muitos artistas que você vê no palco, né? Ou atuando em novelas e tudo, cantores, felizes aparentemente, né? Que você que pensou muito bem, e daqui a pouco, cadê a pessoa? Está com depressão, se suicidou? Ela estava realmente bem? Não, Ela estava não. realmente feliz, equilibrada? Pois é. Então é a tal máscara, né? Que ela usa para fingir que está tudo bem, até para a família. Às vezes a pessoa Sim, tem vergonha sim. de dizer que está num relacionamento tóxico, seja lá onde for, e ela não diz, fica vivendo aquilo, achando que vai dar conta, usa aquela máscara quando tem que estar em algum ambiente com mais pessoas, né? Mas no fundo, ela está muito mal. Quando chega em casa, que ela se depara ela com ela mesma, né? Porque no fundo nós temos que nos preocupar conosco, porque quem vai estar sempre com você é você mesmo. Né? As Sim. outras pessoas podem estar com você ou não, mas você e você vai ser para a vida inteira. E algo assim que a gente acabou entrando aqui num assunto que é pertinente, que está ligado a feridas emocionais, mas que é muito interessante e é um alerta, porque existem doenças, e as doenças emocionais entram nesse campo que eu estou falando agora, e que nós estamos conversando, que elas não têm aparência. Sim, o caso das doenças autoimunes, tem muitas delas que não têm. Sim, Até, por exemplo, a Hashimoto, por exemplo.
Não tem. A pessoa não sabe. Fibromialgia, a pessoa às vezes está linda, maravilhosa no salto, sorrindo, mas não sabe o quanto foi difícil ela levantar naquele dia, né? A depressão, como você falou, né? A pessoa estava bem e no outro dia não está mais aqui nesse plano, né? Como assim? Estava sorrindo. Essas pessoas que estão em depressão e que não estão numa cama deitado são as mais perigosas, porque Sim, estão aptas, né? Porque aquela que está na cama, ela só quer dormir, ela não quer nem pensar. Mas as que estão em pé, atuando, indo para o trabalho, no palco, até como eu citei, elas estão com a cabeça funcionando. Então é onde elas planejam tirar a vida. Essas são as mais sim, perigosas, as que estão em sim, depressão e às vezes não fala e ninguém percebe. sim. Né? E a questão da ferida emocional, às vezes as pessoas não entendem o porquê que uma pessoa é é, tão séria, ou tão introspectiva, ou tão rabugenta, né? Por exemplo, ou tão irritada, ou tão nervosa, ou sempre temerosa, com medo de falar alguma coisa, de se colocar, de se posicionar, e tudo isso tem uma raiz. E essa raiz, né, essa situação aí inicial, ela pode ser uma ferida emocional. E que talvez a pessoa nem saiba que carrega aquilo por tanto tempo. Porque uma pessoa, como você descreveu, é uma pessoa que com certeza foi muito hostilizada ou ainda é muito hostilizada, E né? acaba se acostumando com isso, né? Porque pode acontecer isso. Achando que é normal, ou então pensa assim, mas pelo menos, se for no emprego, eu tenho um emprego, mas pelo menos eu tenho amigos com quem conversar, mas pelo menos ele, eu tenho uma casa e eu tenho comida para comer e para dar para os meus filhos. É tudo pelo menos. Então Sim, é um sim. legalismo onde você justifica a tua dor como se não fosse dor. Então é uma autossabotagem, né? Aí você entra num outro Sim. patamar. Você está se E sabotando. você falou aí eu não sei se eu vou conseguir aqui agora. A autossabotagem também é algo muito, muito sério, muito pertinente, muito atual e que a gente acaba cometendo, fazendo mesmo diariamente, sem nem perceber. Sim. Eu acho que eu não vou conseguir. Né? Até a Monique entrou aqui também nessa live, né? Tem um livro que eu também fui coautora, que é autossabotagem, que é um tema assim que eu amo, porque são sinalizadores, né? De que a gente precisa resolver, de que a gente não pode ignorar e que é muito perigoso. É uma linha muito perigosa, porque você não E a percebe que está se autossabotagem, auto-sabotando. e a autossabotagem está diretamente ligada com o não pertencimento, o não merecimento. Por a Sim, pessoa sim. acreditar que não merece, que não é para ela, ela se sabota. E na verdade ela nem tentou. Ela já disse: não, eu não vou conseguir, não, não é para mim, não, eu não vou fazer. Sim, sim. E dentro disso aí, né, existe a autossabotagem, ela está muito ligada a isso, né, que é uma maquiagem. É uma maquiagem, é um campo de de mecanismo de defesa, né, tem sempre uma desculpa, né, para não enfrentar aquilo dali, mas dentro da autossabotagem você pode estar escondendo isso aqui que a gente conversou hoje, feridas emocionais. Sim, mas quando eles precisam se apresentar, né? E eles não querem que as pessoas percebam o que eles têm dentro, o que eles vivem. Isso em qualquer lugar, né? Como foi falado Sim, anteriormente, sim, no sim. trabalho, na sociedade, em casa, eles fingem o tempo inteiro, usam as máscaras.
Mas a dor, independente da máscara, a dor está ali, né? Sim, A pessoa fica sim, com dificuldade de confiar em outras pessoas, né? sim. Então, tudo para ela é uma barreira. Aí ela vai se auto-sabotando. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou falar com fulano, eu não vou me relacionar com fulano, porque eu não posso confiar. Ver coisa onde não existe. Aí, uma coisa, né? Um mecanismo de defesa vai buscando o outro, né? Você vai Sim. juntando, você começa a ter culpa, você começa a ter vários outros sentimentos por você não buscar o tratamento. Aí gera o medo e vai. Sim. E buscando, gente, a terapia, né, na abordagem que a pessoa se sinta, né, mais confortável, seja ela a psicanálise, que é a nossa, a psicologia, ou qualquer outra abordagem terapêutica que você tenha um pouquinho de entendimento, né, não vai colocar sua mente na mão de curiosos, né, vamos que está cheio, né, por aí, é, é, em terapia, na análise, você vai aprender a se autoconhecer. E se autoconhecer, você vai descobrir se existem feridas emocionais ali que precisam ser tratadas, o porquê que você se auto-sabota e você não percebe que está se auto-sabotando, o porquê dos ciclos permanentes, né? Os ciclos emocionais viciantes, aquelas coisas que se repetem quando a pessoa fala, poxa, eu tenho o dedo podre para isso, eu não avanço, eu chego até determinado ponto, não avanço. Eu sei que tem um lugar preparado para mim, mas eu não consigo chegar lá. Quando eu estou perto, eu retrocedo 3, 4, 5 degraus. Então, nesse sentido, né, nesse avanço em terapia, a pessoa consegue se autoconhecer, consegue aprender a lidar com essas situações, a ressignificar ali as suas atitudes e avançar. É uma característica muito também presente nas pessoas que se auto-sabotam é começar tarefas ou estudos, seja lá o que for, e nunca terminar nada. Nunca conclui. Aliás, compra um monte de coisa, né? Compra um monte de curso, compra um monte às vezes, de livro, compra um monte de outras Às situações aí, mas é o que você falou, não vezes, termina. compra até um monte de roupa, né? Porque todo excesso Aham, esconde uma falta, aham, né? sim, Porque sim, sim, um monte de roupa não usa nenhuma, mas nós temos que comprar. Compra não sei quantos sim, sapatos, não usa nenhum. Porque a sim. falta, ela tem que é, desaguar em algum lugar. Então, deságua onde? No excesso de compra, nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, e por aí vai. Sim, e essa frase também, ela é marcante, né? E assim, é muito certa, gente. Todo excesso esconde uma falta, né? E o excesso, ele leva você a, a ações impulsivas, né? E dentro dessas ações impulsivas, você se enrola de uma tal forma que é um tipo de autossabotagem. Agora achei, é um tipo de autossabotagem. Achei, né? É um tipo de autossabotagem e porque algo lá na raiz não foi tratado, como a ferida emocional. Sim, e às vezes a ferida emocional a pessoa usa como mecanismo de defesa, dizendo, não, eu não consigo estudar, me formar, porque na infância eu tive isso, aquilo, me humilharam muito. Ela reconhece que ela tem, né, uma ferida emocional, mas ela coloca aquilo como uma incapacidade, como se ela fosse tivesse um Aí entra já problema no crônico que vitimismo, não né? tivesse cura. Já é o vitimismo. Como se ela tivesse uma incapacidade física que ela não tivesse uma perna ou um braço, né? E na verdade não. A ferida emocional ela tem cura, ela não é incapacitante como a Sim, pessoa determina ser.
é só ela tratar. Mas ela, por não querer sentir a dor, por não querer enfrentar a terapia, falar sobre o assunto, colocar suas dores para fora, ela prefere justificar o não avanço dela, se auto-sabotar com o vitimismo. Não, porque eu passei isso na infância. Não, porque meu pai era assim. Não, porque minha mãe era de outro jeito. Não, porque meus pais se separaram. Não, é porque eu passei muita fome. É, Complicado. entra o Olha, meu livro, né? O meu livro, você falando, você muito falou meu. Eu mostra aí. passei muita fome, fui moradora de rua, entendeu? Porque tive que passar por uma separação. Então, se eu pegasse tudo isso, aos olhos humanos, eu jamais estaria aqui hoje conversando com a Beatriz. Mas eu tinha um propósito criado por Deus. E eu só Gente, fiz a minha a gente parte. precisa trocar livros, hein, Margarete? A gente É precisa, que agora eu verdade, fiquei é verdade. curiosa. Fiquei E, curiosa. Né? O meu é esse aqui, ó. Fui lá e venci. Então, eu vou deixar um separado para você e você deixar um seu separado para mim, para e quando a gente se então você não reencontrar, a sabia gente. disso? Você não sabia disso? Não, já sabia e tal, mas assim, eu gosto de ler, né? Eu gosto, eu Ah, me sim. apaixono por histórias, então eu quero, Não, e né? que o nosso Já sabia público um saiba, pouquinho. nós não somos assim, perfeitas. Não, ó, Não, eu fui gente. abusada na infância, né? Eu morei na rua, eu passei muita fome. Minha história não é nada Sim, fácil, sim, né? sim. Então, É, eu, gente, olha só, quem está aqui está com a gente aqui, né, ao vivo, tem bastante gente aqui ao vivo conosco, e pessoas que vão assistir essa live depois, porque a gente vai enviar, porque é importante. Olha só, doutora Margarete Alves foi abusada na infância, morei foi no Morro do moradora, Barbante, fui moradora do Morro do Barbante, uma comunidade. Depois que eu saí da rua, foi, eu fui né, moradora do Morro do moradora em Barbante, situação. num Olha quarto isso, que não gente. tinha nem janela, era só os tijolos, dormia no chão, o quarto não tinha nem janela e não tinha o que comer. Eu fui para 41 quilos, hoje eu peso 74, Quer dizer, entendeu? um dia foi moradora em situação de rua, hoje é doutora. Totalmente Eu, um vulnerável. dia, sim, eu, um dia, né, uma das situações que a gente coloca ali no relato no livro, dormi com fome para que minha filha tivesse o que comer. E tudo Sim, bem, hoje estou aqui como doutora Beatriz Avelar. eu também Porque passei muito. feridas emocionais foram tratadas para estarmos hoje aqui com expertise para falar para vocês, para ajudar quem precisa, né? Hoje, tanto eu quanto Margarete, nós temos consultório para atendimento, né, voltado para a área das emoções, porque a gente sabe o quão importante é, né? Sim, nós estamos falando do nosso testemunho, que é para que todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir não pensar que nós nascemos em berços de ouro e Não, que foi tem fácil, problema. para que todos vejam que todos os problemas são resolvíveis, né? Porque nós Sim, passamos por sim, problemas bem sérios e estamos sim, aqui, né? sim, Mas sim. tem que cuidar das feridas emocionais, tem que vigiar para não se auto-sabotar, tem que fazer terapia. Sem Sim, sim, sim. ressignificação, não se chega no propósito que nós fomos criadas para chegar. É isso aí, né? Sem ressignificação não tem como a gente alcançar o trono que Deus preparou para a gente aqui nessa terra ainda. Porque cada um de nós tem um trono, tem um lugar preparado para E eu falo alcançarmos, nessa para trajetória, ocuparmos. muita gente fala para mim assim, mas Meg, você não tem vergonha de falar isso? Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho, sabe por quê? Você Porque venceu, não venceu? sair da onde eu saí, chegar onde eu estou e poder ajudar tanta gente, estender a mão, isso não tem preço, isso é Deus.
sim, Eu isso fiz a aí. minha parte. Deus determinou e eu estou cumprindo. Entendeu? Então, Isso eu não aí. tenho vergonha nenhuma. Vergonha eu teria se eu fizesse coisas erradas. Eu não fiz nada de errado. Vergonha nós teríamos se a gente não tivesse chegado no lugar que Deus preparou para a gente chegar. Aí. Porque nós não poderíamos ajudar as vidas que nós temos ajudado através do testemunho que a gente tem para dar. Então, E uma eu fiz pessoa que tudo passou isso. por um. E eu fiz tudo isso Oi? com 3 filhas. Eu fiz tudo isso com 3 filhas. E eu não Sim, abandonei minhas filhas, que é a coisa que eu mais amo, são as minhas filhas. sim. Deixou Deus por conta disso? Não. E eu ainda perdi uma filha assassinada em 2007, gente. Olha isso, gente. E para Olha isso. muitos, perder um filho está deitado numa cama e não se levanta mais. Sim, 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 sim. Porque não existe dor pior do que Mas essa. não tem. Não tem. Não Então, é tem. ressignificar. A minha autobiografia, ela é bem forte. Você chora Sim. lendo. E tem Você que divulgar, sabe? Tem que divulgar para que as pessoas vejam que. Porque elas chegam no setting terapêutico, né, ver a gente fazendo live, elas não têm noção do que a gente renunciou, do que a gente investiu e continua investindo para Quanto tempo estarmos nós onde fizemos estamos e chegar terapia? aonde chegaremos. Quanto nós fizemos terapia Anos para em ficar nossas terapia. dores, né? Para conseguir subir degrau por degrau. Sim, 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 sim. Não podemos ainda comprar roupa nova todo mês, mas isso não é importante. É porque o quanto de vidas você consegue ajudar, você consegue transformar, não só pelo seu testemunho de vida, mas também por aquilo que a gente sabe que a análise pode fazer, que a psicanálise pode fazer. Gente, não tem dinheiro que pague isso. Não tem. Mas nós somos reais. Nós falamos com propriedade porque passamos o que passamos. E Nós aí, somos além do reais. conhecimento secular, nós temos a experiência, porque nós Sim, vivenciamos, né? sim, Nós vivenciamos sim, essas dores, né? Essas situações difíceis, que muita sim. gente se entrega achando que não tem solução e deixa para lá. Tem, né? A E vida tem passa solução. e nunca chega em lugar nenhum. Por quê? Porque, Exatamente. às vezes, por aquele tabu, não, eu vou para análise, eu vou para terapia, eu vou para psiquiatra, isso é um tabu. Se você quer ser O você, pensamento ter a sua errado, né? identidade, sim, busca ajuda, vai lá e vença. Sim. Ai, Margarete, tá uma delícia, mas eu não quero perder. Eu vou botar você como colaboradora para ficar na tua página E também. E vou fazer aqui uma sugestão. O que que você acha de na nossa sequência aqui na próxima semana a gente falar sobre o medo de estar sozinho, o medo de estar sozinha. O que que você acha? bem interessante, tem muita coisa para falar Tem sobre aqui, isso. tem aqui. Ó, viu como é que eu vou? Eu tenho na vida, Co- eu tenho na vida. Concorda? É, sim, eu Concordo. também. Então, vou fazer o card, gente, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Eu e a doutora Até Margarete a Alves aqui. estaremos aqui. Estaremos aqui para continuar esse assunto sobre relacionamentos tóxicos nunca mais na vida, mas vamos abordar hoje. A gente falou um pouquinho sobre feridas emocionais, porque esse tema ele é gigante, tem livros e livros sobre isso. Na semana que vem, na quinta-feira que vem, às 20 horas, a gente vai estar falando sobre o medo de estar sozinha, o medo de estar sozinho, o medo de ficar sozinha, né? E eu acho que vai ter bastante gente aqui interessado nesse tema aí que E o que eu entendi hoje, pelo pouco que nós conversamos? Porque nós nunca paramos para conversar pessoalmente. Eu acho que nós temos sim, muita coisa em comum que dá tema de várias lives, hein? Que vai sim, nos dar outros muitas livros, ideias. quem sabe? Isso, quem sabe? A gente faz um livro em dupla, hein? Sim, sim, sim. Mostra aí seus livros aí, Margarete. Mostra seus livros, né? Querendo Olha, aí, minha, gente, entra em contato com a essa é minha Margarete. filha,
Essa é minha filha que foi assassinada em 2007, tá? É, A Força do Amor, o nome do livro, Reescrevendo a História. Como recomeçar mesmo quando a vida te quebra por inteiro. É forte, hein? Como Nossa. recomeçar quando a vida te quebra por inteiro. A Força do Amor, Reescrevendo a História. E esse eu sou coautora, junto com a Beatriz e mais 10 autores, né? Que é Liberte-se Agora dos Relacionamentos Tóxicos. Bom, os meus são esse, né? Tem outros, mas os que eu tenho aqui em mão, né, em mãos é esse aqui, Fui Lá e Venci. Fui Lá e Venci são 28 histórias reais de superação. São 28 autores, né? Ele foi lançado ano passado, ele foi o livro mais vendido na Bienal de São Paulo pela editora Chave Mestra. E são pessoas reais, gente, pessoas reais. Histórias de superação com falência, com questão de câncer, casamento, ministério, várias, são 28 histórias impactantes aqui, inclusive de uma das autoras, ela é angolana e mora na Inglaterra, e está escrito no português da Angola, então parece que tem erros de português aqui, mas ela fez questão que não modificasse a escrita, porque é a essência dela. Esse livro aqui já está em várias outras nações, né? E faz a diferença. Vou guardar um para você, tu guarda um para mim aí. Com Temos certeza. aqui o Autossabotagem, né? Que é uma antologia aí. Monique está aqui com a gente. E são, acho que 10 ou 12 autores, agora eu não me recordo, né? Tem quase 12 autores aqui, ou mais, tem mais de 12 autores falando sobre autossabotagem também, com atividades práticas. E o nosso livro aqui lançado na Bienal do Rio de Janeiro, que foi lindo, 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 lindo. Agora, fresquinho, no mês de junho, liberte-se agora, relacionamentos tóxicos nunca mais, chega de sofrer em silêncio. Esse livro tá lindo, gente. Cada capítulo tem atividade prática, então, mesmo você que não vive um relacionamento tóxico, conhece alguém que está nessa situação, gente, compra, leia, para que você tenha ferramentas para auxiliar essa pessoa. E precisando de ajuda, procure por terapia. Procure por terapia. Margarete atende no formato online e presencial, não é isso, Margarete? Sim. Eu também atendo online e presencial. Hoje, mais online que presencial por conta das outras demandas que nós temos. Mas estamos na cidade do Rio de Janeiro, né? Quem está no Rio de Janeiro entra em contato. Quem mora fora da cidade, do estado do Rio de Janeiro, tem um atendimento online, que hoje é uma ferramenta, por isso nós estamos aqui, mas não deixe de buscar por terapia. E semana que vem estaremos aqui falando sobre o medo de estar sozinha. Você não pode perder. Isso aí. Margarete, adorei, adorei. Hoje foi. Adorei até porque a gente está se vendo aqui, né? Na semana passada foi uma luta, hoje foi menos, embora a gente treine antes, né? Mas obrigada aí por aceitar esse desafio. Eu sei Obrigada, que aonde estiver chegando, a nossa voz vai estar ajudando vidas, com certeza. com certeza. Muito obrigada. Um beijão. Tchau, você, beijo. E até a próxima quinta. Até a próxima quinta aqui falando sobre o medo. Se prepara, porque vai ter muita coisa para a gente passar aqui de A nossa vida já fala por experiência. Verdade, mas é bom porque tem muita gente tomando atitude errada por conta do medo de ficar sozinho. Entra no Beijão, looping. Margarete. Bota pro looping. Beijo. Até semana que vem. Até Obrigada, semana que gente. vem. Boa noite para Boa vocês. noite, Bom final de semana. Tchau, tchau. Até quinta-feira que vem.